Oxe, tá. Oi pessoal, hoje vim falar a respeito de uma obra literária que me chamou muito a atenção, que é Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. A princípio eu conheci essa obra por meio da internet, faz um tempo até. Se não me engano foi um pouquinho depois do último vídeo. Eu coloquei na minha estante e nunca mais mexi nesse livro. Até recentemente, por conta de uma indicação de uma amiga minha, onde eu perguntei se o livro era bom, ela confirmou e falou que era excelente. Então, cá estamos, depois de eu ter lido uma boa parte desse livro, eu resolvi produzir esse vídeo. Basicamente, o conteúdo do vídeo é muito relacionado ao livro. Eu vou argumentar com base nos mesmos argumentos que o livro apresenta sobre a existência de Deus por conta da existência de uma moral humana. Então vamos nessa, né? Basicamente, quando nós percebemos um conflito entre indivíduos, o indivíduo A e o indivíduo B, vamos pensar neles assim, nós vemos que nenhum dos dois simplesmente sai na mão. Quer dizer, normalmente não sai na mão, né? Mas vamos concordar que é uma discussão civilizada. O indivíduo A acusa o indivíduo B de estar cometendo uma injustiça. Enquanto isso, o indivíduo B não diz que se dane isso. Na realidade, ele tenta se justificar por meio de alguns argumentos. Percebam que ambos estão apelando para um padrão maior, um padrão de certo e de errado. Em momento nenhum eles concordaram em segui-lo, mas seguem e conhecem muito bem. E é interessante que no livro C.S. Lewis mostra que diversas outras civilizações conhecem também o padrão de certo e errado. É espantoso perceber que civilizações do Oriente, civilizações indígenas e até a nossa civilização ocidental têm padrões de justiça, certo e errado muito semelhantes. Ah, é interessante nós fazermos uma distinção, tá? Padrão moral é bem diferente de convenção. Se eu abro a porta para uma pessoa mais idosa ou uma moça passar na minha frente, é uma convenção. Agora, todas as civilizações concordam que eu simplesmente não posso ser maldoso por motivo nenhum com pessoa alguma e que eu não posso ser injusto com uma moça ou com uma pessoa mais idosa. Todos concordamos que não se paga bem com o mal. A justiça é una e está relacionada a todos os povos. É interessante também que todas as pessoas que afirmam que não, uma moral absoluta não existe, não, isso não serve para nada, elas acreditam nessa moral. São hipócritas porque dizem que não há uma moral absoluta, mas elas dependem dessa moral para qualquer coisa. Portanto, pensa só, essa pessoa diz, não, isso não existe, moral é só uma invenção humana. Essa pessoa pode até te fazer mal, ela pode te lesar até, pode cometer coisas injustas a você, mas no momento que o mal acontecer a ela, ela será a primeira a gritar por justiça. Ela vai dizer, isso é errado, que é meio irônico, né? Para pensar, já que não existe errado, então essa lei moral, que é chamada do livro de lei natural, mas eu vou chamar de moral porque eu estou acostumado a falar moral, essa lei é aquilo que é basilar, é aquilo que nos dá uma base 100% assertiva para dizermos que algo é certo ou errado. Portanto, eu não posso dizer que um crime foi errado, que tal situação foi injusta, sem que eu apele para essa lei moral. Portanto, ela é intrínseca a todos os homens e é necessário que uma sociedade tenha homens com essa lei moral no coração. E é tão estranho porque todas as sociedades a têm, mesmo sociedades que nunca ouviram falar uma na outra. Bom, agora nós sabemos que há de fato uma lei moral que rege, aliás, não rege, mas está sobre todos e está no coração de todos. Portanto, é algo externo. Portanto, é algo interno. Mas, para onde eu seguirei esse caminho argumentativo? Gostaria de seguir o meu fluxo argumentativo na direção de falar como essa lei tem sido cumprida, se é, né, praticada ou não, na vida de cada um. E a resposta é não, não é. Não, passa bem longe, na real. E um adendo. Eu não vou estar aqui falando com o objetivo de me exaltar. Eu vou mostrar como a humanidade é falha no ponto de seguir uma lei moral e que sempre a humanidade destrói essa lei, deturpa os seus mandamentos e a infringe diversas vezes. Não sou uma pessoa diferente, eu sou como qualquer um, mas
Vamos seguir a argumentação. Visto que nós todos sabemos o que é correto e mesmo assim não o fazemos, nós estamos transgredindo a lei moral. E eu acho que eu não preciso apresentar tantos exemplos, porque, querendo ou não, provavelmente hoje mesmo todos nós fizemos exatamente isso. Não agimos da forma que nós exigimos que os outros ajam. E é curioso que quando nós somos encurralados com essa ideia de que somos culpados, uma penca de desculpas nos vem à mente. Eu estava muito cansado, eu estava estressado, ele estava me irritando, eu perdi o meu mundo no hardcore no Minecraft. Bom, temos muitos motivos para dar desculpas. Mas é estranho, porque o motivo de darmos desculpas justamente prova que nós queremos seguir essa lei moral, ainda que de forma deturpada. Porque se inventamos tantas desculpas, é porque nós nos preocupamos com isso. Nós não queremos estar errados, então, de fato, nosso coração já é inclinado a essa lei de certo e errado. Mas, prosseguindo. É legal ver que nós mesmos, eu também sou assim, damos tantas desculpas sobre o que fazemos de errado, mas quando acertamos ou fazemos uma pequena ação benéfica, nos orgulhamos todo. Enchemos o peito assim, deu um pombo, a gente fica felizão. Não coloca o motivo dessa vitória no dia estar tranquilo, em você ter conseguido bater uma meta? Não. Você fez a ação correta porque você é bom. E você fez algo errado, não é porque você é mau, mas é porque o cenário à sua volta te influenciou. Meu amigo, eu tenho que te dizer o contrário. Todas as vezes que nós erramos, não é porque o cenário nos influencia, mas nós mesmos fizemos aquilo porque nós queríamos. O cenário pode ter sim te irritado, mas quem decidiu fazer aquilo de errado, quem decidiu falar aquelas palavras que você não devia, foi você. Eu gosto muito daquela frase do filme lá do Balduino, quando o rei leproso diz o seguinte, que no final das nossas vidas não vamos poder dizer que aquilo que escolhemos foi por conta da influência de terceiros. Não. Tudo que fizemos fomos por conta própria. Algumas pessoas podem ainda argumentar o seguinte: como você pode culpar o ser humano sendo que ele é imperfeito? E, de fato, é um argumento extremamente forte. Caso você não perceba que tem uma pequena pegadinha nele. Vamos continuar a linha de raciocínio. Eu não posso culpar uma pedra por seguir a lei da gravidade, porque quando eu solto a pedra, essa cai logo em seguida. Então é lógico que não podemos atribuir nenhum tipo de culpa ou características deletérias, características ruins ao homem, porque ele é imperfeito. O problema disso é que você justamente está tirando do homem aquilo que o torna culpado e aquilo que o torna infrator dessa lei do nosso coração, a liberdade. Todo homem é livre para fazer aquilo que puder e aquilo que quiser. Nós somos livres para podermos fazer e aplicar toda a lei moral, mas mesmo assim não fazemos. Portanto, o homem é culpado não porque ele não poderia ter seguido, mas sim porque ele poderia ter seguido e mesmo assim rejeitou a lei. E aqui nós chegamos à última parte do vídeo e também à última parte de todo o fluxo mental que C.S. Lewis faz até mais ou menos o da segunda sessão do livro dele. Aqui nós vamos compilar o que aprendemos até então para depois seguir. Nós entendemos que a lei é sobre todos os homens e ninguém a criou. Portanto, é algo externo. Além do mais, todos os homens a infringem por vontade própria. Portanto, os homens são infratores de uma lei que eles não criaram, que é externa. Bom, a respeito do universo, nós temos algumas teorias que buscam explicar a sua formação e o seu desenvolvimento. Nós temos a teoria materialista, que diz basicamente o seguinte: houve uma explosão há muito tempo atrás, há bilhões de anos, e nessa explosão foram formadas energia e posteriormente matéria. Essa matéria, por uma possibilidade em 1 milhão, consegue ser compatível com outro tipo de matéria e dão origem a moléculas. Essas moléculas se agrupam por milagre e começam a criar os primeiros planetas. E esses planetas, por algo extremamente raro, conseguem abrigar vida. E nessa vida, uma chance em 1 bilhão, gera-se vida inteligente. E basicamente,
Essa é a teoria materialista, que diz que a causa de todas as coisas vem por conta do material. Também temos a teoria religiosa. Mas, para conseguirmos tornar compatível essa lei do universo que rege o coração humano, que é a lei moral, e a própria criação do universo, nós precisamos pensar mais um pouquinho. Se observarmos apenas o universo, percebemos que o universo foi criado por algo. E quando observamos a nossa lei, percebemos que esse algo deseja que sigamos uma moral. Então, quando vemos um universo mau, que é cruel com a vida, e por algum motivo uma lei que nos impele ao bem, podemos ficar confusos. E de fato, analisando as possibilidades no mercado, nós vemos duas grandes e duas muito fortes, que é a cristã e a dualista. O próprio C.S. Lewis diz que a dualista é uma das mais fortes concepções filosóficas que temos hoje em dia. Porém, ela abriga um erro que a torna impossível. Dentro do dualismo, nós temos duas forças, substâncias ou deuses. Uma é a força boa, que por essência é misericordiosa, cheia de compaixão, bondosa, como o nome já diz, e que ama aquilo que é virtuoso. Nós temos também a má, que ama a injustiça, ama o caos, ama a discórdia e ama tudo de pior nesse mundo, como o jogador de LoL. Bom, dentro desse tipo de pensamento, nós temos a seguinte base. Existem essas duas leis e uma não é mais forte que a outra e uma não criou a outra. Ambas existem e estão em constante conflito, a boa com a má. O problema segue por dois eixos. Se nós preferimos a boa por simplesmente motivo algum, se não há uma base para gostarmos primeiro dessa força elementar boa, então quer dizer que a bondade por si só não existe. Porque se gostamos mais da boa porque ela nos beneficia, então o conceito de bondade é vazio. Agora, caso nós venhamos a julgar a má e dizer que isso é errado e a boa é melhor que a má porque ela é certa, então estamos empregando nessas duas forças um terceiro senso, que seria o senso de certo e errado. E esse julgaria ambas, portanto seria superior a estas. Essa seria a força original e a força que é sobre todas as forças, a substância que vem antes de todas as substâncias. A substância que vem antes de todas, a substância da boa moral. Basicamente, essa substância, então, seria o verdadeiro Deus. O Deus bom e o Deus mau seriam menores que o verdadeiro Deus, que rege todo esse tipo de coisa. Portanto, se você assume esse tipo de coisa, essa visão dualista, ou você vai ter que crer em um terceiro Deus que é superior aos dois anteriores, ou você vai ter que crer que simplesmente a moral não existe, porque você só prefere a força boa porque você prefere. Mas caso você diga que existe uma força que é maior do que as outras duas substâncias, então você está em um acordo bem similar à prerrogativa cristã. Na prerrogativa cristã nós temos Satanás e o pecado, que atua como a substância ruim, que seria a substância ruim. E nós também temos Deus representando aquilo que é correto. Portanto, porque o homem é a imagem de Deus, e esse coloca no coração do homem o senso de certo e errado, é que nós podemos julgar o mal por ser mal. A prerrogativa cristã ortodoxa tem muito mais de assertividade do que uma dualista ou outras diversas. Dentro da teologia cristã, então, nós podemos entender o seguinte. Há de fato um conflito entre forças. O universo é mau e cruel por conta do pecado. O pecado se origina no mundo celestial. Satanás é o primeiro que peca, e ele leva 1/3 dos anjos consigo. Depois, o homem Adão vem a pecar. E a partir do pecado de Adão, toda a humanidade está debaixo da ruína dele. Todos nós somos alvos desses males, porque ele era o nosso representante. Então o mundo é mau por conta do pecado de Adão. E a partir de Adão, todos nós pecamos continuamente. E nós temos agora... Corta essa parte, ficou bizarra, tá? Na teologia cristã tradicional, nós entendemos que a origem do mal no mundo, no caso do pecado, ocorre dentre os anjos. Os anjos caem, posteriormente o primeiro homem, Adão, cai também e representa toda a humanidade em si. Portanto, todos os homens caem em Adão. A
partir disso, os homens nascem com uma intenção em seu coração para o mal. Todos nós pecamos. A partir disso, os outros homens nascem e nós também nascemos descendentes da linhagem de Adão e nós pecamos. Nós contradizemos essa lei moral que Deus coloca nos nossos corações e nos tornamos dignos da ira divina. A lei moral nos torna culpados porque nós a transgredimos. Então, é necessária uma punição. Porém, uma luz que raia, a luz do Senhor Jesus Cristo. Deus se torna homem e morre no lugar dos homens que mereciam a morte. Então, isso ocorre para que esses homens pudessem efetivamente serem salvos por meio da fé que gera arrependimento. Quando você crê de verdade, você é salvo. E essa sua fé vai te fazer se arrepender. Desse modo, Deus justifica a todos, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E por meio de Cristo, Deus faz com que todos retornem a Ele. Esse foi um fluxo lógico que eu consegui fazer do nosso coração desempenhar o ato de julgar o certo e o errado até a teologia cristã tradicional. Foi um resumo daquilo que eu vi no livro de C.S. Lewis. Caso vocês queiram, tenham alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu posso aprofundar os conhecimentos, principalmente sobre a questão da filosofia que envolve a virtude moral do indivíduo. Isso é muito interessante, dá para aprofundar mais um bocado. E basicamente é isso, que todos vocês fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.